Ok, meus amigos, voltamos para dar continuidade à nossa aula de hoje. Ensino médio, Canal Educação, Seduc, primeira série, né? Canal Educação Seduc, que é um programa com mediação tecnológica, programa do Canal Educação Seduc. Vamos lá então. Aqui nós temos nossa aula de hoje, né? Professor Jurandir Soares, disciplina Química. Começamos com ética e estamos nas revisões de conteúdo aí, com as funções inorgânicas. Nós já vimos os ácidos, estamos concluindo aqui as bases, certo? Para isso, vamos colocar aqui a propriedade das bases, né? O sabor de uma base. Tem um sabor cáustico, alcalino ou adstringente. A alcalinidade é a mesma coisa que basicidade, tá? Leite de magnésio é básico. A banana verde, né? É aquele sabor que trava a língua ao céu da boca, sabor adstringente. Caju verde, por exemplo, tá? Então você tem aí o sabor de uma base. Agora o leite de magnésio tome só um pouquinho, porque é um laxante, viu? Cuidado, tá? Senão, olha aí. Aí você tem o sabor de uma base, né? Vamos ver então. E aqui, pessoal, para complementar, nós vamos ver aqui a nomenclatura das bases. Olha como é fácil. A nomenclatura das bases, basta você colocar hidróxido de e o nome do elemento. Por exemplo, esse primeiro aqui, vai ficar como hidróxido de sódio. Só lembrando que o hidróxido de sódio, isso aqui, primeiro aqui, é a soda cáustica. O outro você tem hidróxido de lítio. Olha aqui a exceção, o hidróxido de amônio, NH4OH, hidróxido de amônio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, né? Então aí você tem a nomenclatura das bases. Isso quando o elemento não tiver duas valências, porque se tiver nós vamos fazer a alteração aqui também. Mas primeiro é só hidróxido de e o nome do elemento. Hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de cálcio e hidróxido de bário. Porque quando tem elementos que aparecem em duas valências, ainda vamos ter que fazer as terminações, certo? Mas aqui é dessa maneira. Por exemplo, dessa forma aqui, Os elementos que apresentam duas valências estão aqui, O cobre pode ser mais 1 ou mais 2. A menor valência é oso, a maior é íco. Então vai ficar cuproso e cúprico. O ouro pode ser mais 1 ou mais 3. Ferro, cobalto e níquel e crômio. Pode ser mais 2 ou mais 3. Estânio, eu estou colocando aqui os símbolos, SN. Manganês, platina e chumbo pode ser mais 2 ou mais 4. Certo? Então vamos fazer aqui a nomenclatura deles. Eu vou colocar alguns exemplos aqui para a gente fazer. Olha aí. No primeiro exemplo nós temos aí o ferro 2. Professor, como é que sabe que é o ferro 2? Olha só para cá. Se aqui é 2, veio do ferro. Ferro 2, ferro 3. Chumbo 2 e chumbo 4. Então a menor valência é oso, né? Então aí vai ficar hidróxido ferroso. E se for mais 3, vai ficar hidróxido férrico. Hidróxido férrico. Com chumbo, pelo amor de Deus, não vai chamar chumboso e chumbico, não. É plumboso e plúmbico. Chumbo 2 é plumboso, chumbo 4 é plúmbico. Certo? Então, vamos ver outros elementos também. Mas sempre a menor valência é oso, a maior vai ser íco. Vamos colocar então um minutinho aí para o pessoal fazer um print aí.
Ok, pessoal, vamos lá então, ó. E vamos colocar outros exemplos também, ó. Ó, vou colocar logo todos os exemplos aqui, ó, para você fazer um print. Olha só. Primeiro, você tem aqui ouro 1, ouro 3, ó. Cobre 1, cobre 2. Cobalto 2, cobalto 3, níquel 2, níquel 3. O ouro, ó. O ouro vem do latim auro, então o ouro 1 vai ficar auroso. O ouro 3 é áurico, então hidróxido auroso, hidróxido áurico. O cobre vai ficar cuproso e cúprico. Mais um ou mais dois. Cobalto. Cobalto 2 é cobaltoso. Cobalto 3 vai ser cobáltico. E por último aí o níquel, que pode ser 2 e 3, ó. Níquel 2 é niqueloso, níquel 3 é niquélico. Professor, eu posso colocar algarismo romano? Pode. Vamos já mostrar aqui primeiro essa aqui. Depois eu vou mostrar como a opção de colocar em algarismo romano. Tudo bem? Mas vamos colocar um minutinho para você fazer um print aí. Ok, meus amigos. Então vamos lá então, né? Ó. E aqui, como eu falei, pode ser utilizado algarismo romano. Ó. Olha só. Se eu não quiser colocar hidróxido ferroso, eu posso colocar hidróxido de ferro 2. Se eu não quiser colocar hidróxido férrico, pode colocar hidróxido de ferro 3 em algarismo romano. Certo? Chumbo, hidróxido de chumbo 2, hidróxido de chumbo 4. Então pode ser colocado para os elementos que apresentam duas valências, você pode colocar em algarismo romano, tá? Ao invés de hidróxido ferroso, hidróxido ferro 2, é o mesmo. Tá? Esse 2 indica a valência do metal. O 3 indica o ferro 3, tudo bem? Então pode sim ser utilizado em algarismo romano, todas elas, em todas elas. Agora o bom é que essas terminações vai servir também para os sais e para os óxidos, que é o próximo capítulo que a gente vai fazer, tá bom? Então pode ser colocado em algarismo romano, a valência. Então vamos colocar um minutinho aí para você fazer um print.
Ok, vamos então para uma atividade aqui rápida, né? Ó. Assinale alternativa sobre as bases. Ó. Assinale a alternativa que representa a base segundo o grau de crescente de solubilidade, ou seja, do menos solúvel para o mais solúvel. Vou responder essa aqui. Ó. A resposta a essa questão é a letra D. Por quê, professor? Porque na letra D você tem ó, uma base, o hidróxido 2, ela é pouco insolúvel. Agora, hidróxido de cálcio, como é da 2A, ela é solúvel. Tá? E a 1A também vai ser pouco solúvel, né? E a 1A é totalmente solúvel. Então, em ordem crescente de solubilidade, fica sendo a letra D a resposta correta. Pronto, essa aqui eu queria que vocês fizessem. Ó. O hidróxido de sódio é um sólido branco, cristalino e higroscópico, ou seja, que absorve água e que possui grande aplicação comercial e industrial. Uma de suas principais aplicações é a sua reação com óleos e gorduras, né? Que é a reação de saponificação, para obtenção de um sal orgânico usado como sabão. É um álcool e um álcool, né? Que geralmente é glicerina. Qual é o nome comercial, pessoal? O nome comercial dessa base no cotidiano. O hidróxido de sódio, como é que é chamado no cotidiano? Aí tem amoníaco, cal hidratada, leite de magnésio, soda cáustica e sílica. Vamos colocar um minutinho para você pensar e responder correto. Um minuto na tela. Ok, pessoal? Então, aí nós temos a soda cáustica, o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é o NaOH, certo? Comercialmente, como é que é chamada essa base, certo? Vamos lá aqui então. Aqui você tem o seguinte, ó, vamos melhorar aqui. O amoníaco é o NH3, ó. Cal hidratada é essa base aqui, ó, é o hidróxido de cálcio. Cal hidratada é o hidróxido de cálcio. Leite de magnésio é o MgOH2, ó. Certo? A sílica nem base é um óxido, ó, SiO2. Então a resposta correta vai ser soda cáustica. A soda cáustica que é chamado, o hidroxódio comercialmente é chamado de soda cáustica. Soda cáustica, ok? Vamos lá então para outra questão. Né? Aliás, para os sais. Vamos ver para os sais agora. Vamos estudar agora os sais, certo? Que as funções inorgânicas nós temos os sais. Qual é o conceito de sais? Está aí, ó. Sal é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, liberando pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Porque se for H+, é um ácido, e se for H- vai ser uma base. Ok? Esse é o conceito de arrênios para sais. Sal é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, liberando pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Tá bom? Vamos colocar um minutinho na tela aí.
Ok, pessoal, então voltamos aí com os conceitos de arrênios. Vamos continuar aqui então. Ó. Sobre sais, mais uma vez, o que é que nós temos sobre sais? É toda substância que, em solução aquosa, sofre dissociação, ou seja, ocorre uma separação dos íons, libertando pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Vale ressaltar também, pessoal, essa dica importantíssima. Os sais são resultado de uma reação de um ácido com uma base. Esta reação é chamada de neutralização ou salificação. Então, ácido mais base vai produzir sal mais água. Toda vez que você reagir um ácido com a base, vai haver uma reação de neutralização. Como, por exemplo, aqui, ó, HCl mais NaOH vai produzir NaCl mais água. Ácido clorídrico mais soda cáustica vai produzir cloreto de sódio mais água. Ácido mais base vai produzir sal mais água. Ácido mais base produz aí, então, sal mais água. Muito bem. E aqui nós temos uma dica na educação, da classificação deles. Ó. Uma excelente classificação. Quando é que um sal é normal, professor? É quando o sal não tem nem hidrogênio e nem hidroxila, como NaCl, não tem hidrogênio nem hidroxila. Quando é que um sal é básico? É quando tem hidroxila. Por exemplo, esse segundo aqui, ó, cloreto básico de cálcio. Quando é que um sal é ácido? É quando tem hidrogênio. Ó. Esse aqui é o famoso carbonato ácido de sódio. Carbonato ácido de sódio. E esse outro, ó, sulfato, o duplo. Tem duas maneiras de ter sal duplo. É quando ele tem 2 cátions ou 2 ânions. Esse primeiro aqui tem 2 cátions, sulfato de sódio e potássio e cloreto, brometo de cálcio. Então, o sal que tiver 2 cátions ou 2 ânions, ele é duplo. Tem uma classificação bem legal em que você pode estar analisando aí nessa dica na educação. Eu queria que você fizesse um print. Vamos colocar então 1 minutinho para você fazer um print aí. Ok, pessoal. Então, essa dica na educação é sobre a classificação dos sais. Sal normal, sal básico, sal ácido, sal duplo. Vamos colocar outra aqui. Ó. E aqui nós temos umas características dos sais. Ó. Como os sais são iônicos, você tem aí umas características dos compostos iônicos. Ó. São compostos iônicos, formados por aglomerado de íons e não por moléculas. Então, composto iônico. Tem sabor salgado, agora quase sempre são venenosos. Quase todos os sais, mais de 90% são venenosos, viu? Todos eles são sólidos à temperatura ambiente. E conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Por quê? Porque todo composto iônico em solução aquosa conduz eletricidade. E apresentam elevado ponto de fusão e ebulição. Ok? Então, os sais têm essa característica marcante. Vamos lá novamente, ó. Primeiro, são compostos iônicos, né? E por serem compostos iônicos,
Eles apresentam um sabor, aliás, são sólidos cristalinos, conduzem corrente elétrica em solução aquosa e apresentam um alto ponto de fusão e ebulição. São características marcantes dos sais com relação à sua formulação, características mesmo, tá bom? Vamos colocar então um minutinho para você fazer um print aí. Ok, vamos dar continuidade então à programação. Olha só. Aqui, pessoal, é uma dica de vestibular, inclusive do Enem, que é uma dica importantíssima. É um dos sais muito procurados, ó. É o carbonato ácido de sódio, também chamado de hidrogenocarbonato de sódio, ou simplesmente bicarbonato de sódio, mais conhecido como bicarbonato de sódio. O que chama a atenção dele para o vestibular? É que ele é um sal ácido com propriedades básicas. O que é isso, professor? Por exemplo, o bicarbonato de sódio, ele apesar de ser um sal ácido, é capaz de neutralizar a acidez estomacal, devido ao caráter básico. Qual é o ácido presente no suco gástrico? HCl. Ó. Então, por isso, quando você toma sais de fruta à base de bicarbonato, ele neutraliza, libera NaCl e H2CO3. Só que o ácido carbônico ele é tão fraco que ele se decompõe em CO2 mais água, pessoal. CO2 mais água, certo? Então, bicarbonato de sódio, ele é um sal ácido, mas tem propriedades básicas, certo? Basta lembrar isso aí. E aprender os nomes dele, né? Carbonato ácido de sódio, hidrogenocarbonato de sódio ou simplesmente bicarbonato de sódio, tá? É uma dica muito valiosa até mesmo para o Enem. Eu sei que vocês estão no primeiro ano, mas nós já estamos preparando vocês para fazer as provas do Enem. Então, bicarbonato de sódio se encaixa muito bem, tá? Nessa característica de ser um sal ácido com propriedades básicas. Nem todo sal ácido tem essa característica, tá? E como é uma informação muito valiosa, eu queria que você fizesse um print, tá? Não dá tempo de escrever tudo, então vamos fazer um print aí. Vamos colocar um minutinho na tela aí.
Ok, voltamos aí com essa dica muito valiosa sobre o bicarbonato de sódio, né? Ele é um sal ácido com propriedades básicas. Vamos lá então. A nomenclatura. Professor, como é feita a nomenclatura dos sais? Sempre dessa maneira. Primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion, certo? Sempre o nome do ânion seguido o nome do cátion. Por exemplo, NaCl, como é que é chamado? Cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? NO2 é nitrito. Então, o próximo AgNO2, ó. Nitrito de prata, nitrito de prata. FSO3, carbonato de ferro, ferroso ou carbonato de ferro 2. Porque quando tem aqueles elementos que apresentam duas valências, você tem que fazer as terminações. Mas em todos eles, tá, você vai colocar o nome do ânion seguido do nome do cátion, né? Cloreto de sódio, se fosse o NO3 era nitrato, o NO2 é nitrito. Nitrito de prata e carbonato de ferro 2 ou carbonato ferroso, porque o ferro apresenta duas valências, certo? Qualquer sal que você possa imaginar, primeiro você vai seguir o nome do ânion, depois o nome do cátion, sempre dessa maneira. Agora, pessoal, quando tem duas valências, você pode colocar algarismo romano também, ó. Por exemplo, nesse primeiro, ó, aqui você tem cloreto de ferro 2 ou cloreto ferroso. Nesse outro aqui, ó, cloreto de ferro 3, porque aqui é o ferro 3, ó, ou cloreto férrico, certo? O outro você tem, ó, brometo de estânio 2 ou brometo estanhoso. Brometo de estânio 4 ou brometo estânico. Cloreto de ouro 1 ou cloreto auroso. E o cloreto de ouro 3 ou cloreto áurico. Então, quando os elementos apresentar duas valências, você pode utilizar a terminação oso ou ico. Oso ou ico. Perfeito, pessoal? E aqui nós vamos fazer uma questão. Ó. Então, vocês vão tentar fazer essa questão. Deixa eu ler a questão aqui. Ó. O permanganato de potássio é muito empregado como agente oxidante. Tem usos na oxidação de compostos orgânicos, como oxidante leve. Nos laboratórios de química é empregado para oxidar a água oxigenada, na determinação de sua concentração em meio ácido. A reação não balanceada que ocorre com a água é a seguinte: ele quer saber o sal de manganês. Pessoal, onde é que vai estar o sal de manganês formado? Se é formado, é no produto. Então, é esse aqui, ó. É esse manganês aqui, certo? Só que o manganês tem duas valências, pode ser mais 2 ou mais 4, né? Nesse caso aí, pessoal, o manganês é mais 2. Por quê, professor? Porque o sulfato é menos 2. Olha aqui, ó. Então a resposta vai dar a letra A, ó. Sulfato manganoso. Ó, o sal de manganês formado é o sulfato de manganês 2, ou sulfato manganoso. Porque se fosse mais 4, seria mangânico. Então, uma questão muito boa aí, tá? Vamos fazer um print aí, por favor. Vamos colocar um minutinho na tela. Ok, pessoal, voltamos. E vamos fazer uma questão, ó,
Eu queria muito que vocês tentassem fazer essa aqui, ó. Vamos ler a questão e eu vou dar um tempo para você poder resolvê-la. Diz assim, ó. Um metal M forma um nitrato de fórmula. Olha a fórmula aí. M, que é o metal, NO3,2. Ele quer saber o sulfeto desse metal. Qual vai ser o sulfeto? Tá? De cara você já tinha que eliminar 3 alternativas aí, tá? Porque não são sulfetos. Vamos lá então, pessoal. Eu queria muito que vocês tentassem fazer. Vamos lá, vamos tentar fazer. Vamos colocar 1 minuto aí para o pessoal tentar fazer essa questão. Ok, pessoal, vamos responder então, ó. Então, o metal M forma esse sal. É só para dizer que o metal é mais 2, ó. O sulfeto, todo sulfeto é menos 2. Todo sulfeto é menos 2. Para você encontrar o índice de uma fórmula, você inverte as cargas, ó. Invertendo as cargas vai dar M2S2. Aí eu posso simplificar. Então vai ficar só MS. Por isso que a resposta é a letra A, certo? Então toda vez que tiver 2, 2, você pode simplificar, sem problema nenhum. Essa é a dica. Bom, e aqui nós vamos ter uma questão. Ó. Um composto formado apenas por 2 elementos. Nós temos sais aí, né? Ah, tem hidróxido também. Qual desses compostos só tem 2 elementos? Eu vou responder essa aqui, ó. Vamos lá. A resposta vai dar a letra A. Por quê, professor? Sulfeto de alumínio. Só tem alumínio e o enxofre, ó. Todos os outros têm mais de um elemento, ó, mais de um elemento. Como, por exemplo, nitrato de alumínio. Tem alumínio, tem nitrogênio e tem oxigênio. Tem 3, ele só quer 2 elementos. Carbonato de alumínio. Tem carbono e tem oxigênio. Hidróxido de alumínio, tem oxigênio e tem hidrogênio. Então, somente a letra A, sulfeto de alumínio, que tem 2 elementos. 2 elementos. Perfeito? Pronto, agora nós vamos entrar na última das funções, que são os óxidos, certo? O que vem a ser óxidos? Óxido é muito fácil o conceito, ó. E é muito fácil também você identificar os conceitos aí. Identificar os conceitos, certo? Ok? Vamos então aqui. Olha aí, ó. Conceito de óxidos, você tem aí, ó. Quais são os conceitos de óxido? Óxidos são compostos binários, ou seja, 2 elementos. Só tem 2 elementos, sendo que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Por isso que ele vai estar à direita da fórmula, certo? À direita da fórmula. Sempre que você tiver 2 elementos, um deles, o oxigênio, e ele estiver à direita da fórmula, ele é o mais eletronegativo. Como, por exemplo, SO3, CO2, certo? N2O5. Então, são óxidos com conceito de óxido. O importante é você saber classificá-los, certo? E sobre classificação, nós temos aqui, ó. Pessoal, que vem a ser um óxido básico? O óxido básico é aquele óxido que, ao reagir com água, forma base. Como o óxido de cálcio, ó, tá? Mais água vai dar hidróxido de cálcio, que é uma base. E o que é um óxido ácido? É aquele óxido que, ao reagir com água, forma ácido. É o princípio básico da chuva ácida. Vamos já falar sobre chuva ácida.
Temos também óxido anfótero, são dois importantes, zinco e alumínio. Óxidos neutros só tem três, pessoal, que é o CO, NO e N2O. O óxido monóxido de carbono, óxido nítrico e óxido nitroso. Quinto tipo é o óxido misto ou duplo. Talvez seja esse o mais fácil de você reconhecer. É todo óxido que tiver essa estrutura, ó. É 3O4, como por exemplo aí, Fe3O4. Então apareceu 3 e 4 é um óxido misto ou duplo. Peróxidos é aquele óxido em que o oxigênio tem NOx-1. Todos os outros casos, o oxigênio, pessoal, apresenta NOx-2. Mas no caso dos peróxidos, não. E o peróxido mais famoso é o peróxido de hidrogênio, também chamado de água oxigenada. E temos, por último, os superóxidos, que são óxidos em que o oxigênio apresenta NOx-1,5. Então, aí está em uma cartela só a classificação de todos eles, que nós vamos precisar para fazer aqui algumas questões, certo? Então, você tem aí as características aí da classificação de todos os óxidos, perfeito? Então, óxido básico, óxido ácido, óxido anfótero, neutro, misto, peróxido e superóxido. São 7 tipos de óxidos, 7 tipos. Vamos colocar também um minutinho para você fazer um print dessa cartela. Ok, então nós mostramos aí toda a classificação dos óxidos, mas dois são muito relevantes, pessoal. Os óxidos básicos e ácidos são muito relevantes. Por quê, professor? Vamos lá. Porque o óxido, olha aí, ó, o óxido básico, com a dica que é na educação, ó, os óxidos básicos são responsáveis pelo processo de calagem, tema de vestibular. Ó. E o que é calagem? Calagem consiste na correção do pH ácido do solo. Tem dois óxidos que são fundamentalmente utilizados na calagem. Um é o óxido de cálcio e outro é hidróxido de potássio. Observe, ó. O óxido de cálcio, ao reagir com água, produz hidróxido de cálcio. E o óxido de potássio, ao reagir com água, vai dar hidróxido de potássio. Ambos são utilizados para combater a acidez do solo, por isso que é a calagem, certo? Por exemplo, o óxido de cálcio, ele vem é muito comum, você já deve ter visto uma calagem, né? Ao colocar casca de ovo em plantas, certo? Na casca do ovo, você está fazendo a calagem. Na casca do ovo tem carbonato de cálcio, que se decompõe em óxido de cálcio. Ó. Aí com água vai dar o hidróxido de cálcio. Ou então, não sei se alguém já viu alguém colocar cinza vegetais em plantas. Pode colocar. A cinza é rica em potássio, pessoal. Aí a cinza vai formar o óxido de potássio, que vai reagir com água e dar hidróxido de potássio. Portanto, é uma dica na educação para vestibular. Tá? Os óxidos básicos são responsáveis aí pelo processo de calagem, que é a correção do pH ácido do solo. O solo dos cerrados piauienses, por exemplo, é um solo ácido. Aí tem que preparar a terra lá. Tem que neutralizar
a acidez resultante, tudo bem? Então, calagem, não esqueça esse nome. Correção do pH ácido do solo. Vamos colocar também aí um minutinho para você fazer um print. Então, nós estamos mostrando aqui a dica na educação SEDUC, que os óxidos básicos são responsáveis pelo processo de calagem, que consiste na correção do pH ácido do solo. Muito bem, tá? Então, o que acontece aí é justamente isso, a calagem, né? Calagem. Vamos lá. Outra informação muito boa para vir em vestibular. Outra dica na educação, ó. Que os óxidos, se os óxidos básicos são responsáveis pela calagem, os óxidos ácidos são responsáveis pelo processo de formação da chuva ácida. Processo de formação da chuva ácida, ou simplesmente chuva ácida. Como é que está acontecendo aqui, ó? O SO3 reagindo com água vai produzir H2SO4, certo? Assim como também o NO2 reagindo com água vai produzir HNO3. Antigamente pensava-se que a chuva ácida ficasse restrita somente aos grandes centros industriais. Isso não é verdade, pessoal, não é verdade. Porque nas indústrias libera muito enxofre, só que os ventos atmosféricos acabam levando para a zona rural, em que vai ocorrer a chuva ácida, vai acidificar o solo, riacho, matar plantas ribeirinhas. Tudo isso é consequência da chuva ácida, tá? Então vale essa dica importantíssima, tá? Duas dicas importantes: calagem e chuva ácida, certo? Então os óxidos ácidos são responsáveis pelo processo de formação da chuva ácida. Tá aqui, ó. SO3, mas SO3 é um óxido ácido, ó, porque reagiu com água e produziu um ácido, o ácido sulfúrico. E o NO2, ao reagir com água, vai formar HNO3, que é o ácido nítrico. Então não é só o ácido sulfúrico, tem ácido nítrico também, né? Então a chuva ácida, ela é impactante, né? Muito prejudicial para o meio ambiente, principalmente para as plantações. Tá? Então é preciso rever a questão ambiental envolvendo a chuva ácida. Até mesmo nos grandes centros industriais é sentida. A corrosão de estátua de mármore, por exemplo, portões enferrujam com mais facilidade, certo? Então é importante que você saiba dessas duas dicas, da calagem e a dica envolvendo a chuva ácida. Chuva ácida. Para isso, portanto, vamos colocar um minutinho na tela aí.
Pois tá aí então, dica Caná Educação Seduc. Vamos lá. Vamos para a nomenclatura. Nomenclatura é importante para a gente poder fazer umas questões. Ó. A nomenclatura do óxido você vai colocar assim, óxido, e o nome do elemento. Só que você pode indicar a quantidade de oxigênio. Se vier um oxigênio, é monóxido. 2 é dióxido. 3 é trióxido. 4 tetróxido. 5 pentóxido. E aqui tem 7, ó. Como são 7, você vai chamar de heptóxido. Como são 2 cloros, o heptóxido de dicloro. Pode colocar assim. O outro aqui, ó, CO2, que é muito conhecido, né? CO2 é o dióxido de carbono, conhecido popularmente, ó, olha só, conhecido popularmente como gás carbônico. Gás carbônico. Ok? Então, gás carbônico é o mesmo dióxido de carbono. Então, para todos os óxidos, você pode utilizar isso. Professor, e para aqueles elementos que apresentam duas valências, você pode colocar também óxido ferroso, óxido férrico, nós vamos mostrar para vocês. Tá? Você, a nomenclatura dos óxidos é muito fácil. Você vai dizer óxido, ou então a quantidade de oxigênio, citar o nome do elemento químico. Tá bom? É importante, então, que você faça essa análise dessa nomenclatura. Tá? A nomenclatura dos óxidos, você vai colocar óxido, e o nome do elemento formador. Aí, você pode especificar a quantidade de oxigênio. Tá? Se vier um oxigênio, é monóxido. 2 é dióxido. 3, trióxido, como SO3, é chamado de trióxido de enxofre. Certo? E aí nós vamos colocar também a outra nomenclatura envolvendo as terminações. Mas para isso vamos colocar então, portanto, 1 minutinho para você fazer um print aí. Ok, voltamos. Então, vamos mostrar aqui, ó, quando aqueles metais, novamente, os metais apresentam duas valências, né? Como o cobre, o ouro, o ferro, que nós já utilizamos as mesmas terminações nos sais. Como é que você faz? Ó, olha aí, ó. Ó, o ferro, você pode colocar óxido ferroso, que aí é o ferro 2, esse primeiro, ou então óxido de ferro 2, ó. O outro, óxido férrico ou óxido de ferro 3. Óxido plumboso ou óxido de chumbo 2. E tem também aqui o óxido plúmbico ou óxido de chumbo 4. Então, quando tem esses elementos que apresentam duas valências, ou você coloca algarismo romano ou coloca as terminações devidas, certo? Óxido ferroso, óxido férrico, ou então óxido ferro 2, óxido ferro 3. É assim que se faz. Bom, e agora nós vamos fazer algumas questões aí envolvendo aí os óxidos. A primeira, dióxido de carbono, isso aqui eu vou fazer a primeira, tá bom? E vou logo colocando as fórmulas para vocês, ó. Dióxido de carbono é o CO2. Dióxido de enxofre é o SO2, ó. Dióxido de nitrogênio é NO2. Muito bem.
são altamente considerados poluentes atmosféricos. Em relação a esses compostos, é correto afirmar. O que é que nós podemos falar sobre eles, pessoal? Primeiro, todos eles são óxidos em que o oxigênio se liga a um não metal, né? Não metal. Então, qualquer um deles que reagir com água vai formar ácido. Portanto, é a letra E. Olha só aqui, toda vez que você tiver um óxido ácido mais água, vai formar então o quê? Um ácido. Se você reagir, vou colocar só uma informação extra aqui, ó. Se você pegar, por exemplo, CO2 mais água, vai dar H2CO3, pessoal, que é um ácido. H2CO3, certo? Então, óxido ácido são aqueles que reagem com água produzindo um ácido. E esse outro aqui, vamos lá, vamos fazer aqui, ó, sobre calagem aí, tá? Sobre a calagem, ó. Discutem-se atualmente os distúrbios ecológicos causados pelos poluentes ambientais, o chamada chuva ácida. Constitui um exemplo das consequências da poluição na atmosfera, onde a formação de ácidos pode ser obtida a partir da dissolução de certas substâncias na água da chuva. Dentre as substâncias passíveis de formar ácidos, quando adicionado à água, podemos citar. Então, qual desses óxidos aqui, pessoal, é capaz de formar chuva ácida? Nós acabamos de mostrar para vocês todo óxido em que, ao reagir com água, dá ácido. Essa resposta só pode ser a letra B, ó. Olha aí, a letra B. SO3 mais água vai formar H2SO4. Certo? SO3 mais água vai dar H2SO4, que é a formação aí da chuva ácida. Chuva ácida, muito bem. E aqui nós temos, ó, as indústrias de produção de vidro, tá? Utilizam a areia como principal fonte de sílica para conferir o estado vítreo. Utiliza-se ainda a finalidade de reduzir a temperatura da sílica, os fundentes, ó. Aí ele coloca aqui, ó, óxido de sódio, tá? Óxido de sódio, ó. Óxido de potássio e óxido de lítio. Aí ele coloca dessa maneira, ó. A escolha dos óxidos de sódio, potássio e lítio para reagir com a sílica e dar origem a um produto vítreo de menor ponto de fusão deve-se ao fato. Ele quer saber a classificação, pessoal. Como são óxidos metálicos e o metal é da família 1A, sódio, potássio e lítio, certamente é um óxido básico. Não se discute isso. É um óxido básico. Porque os óxidos básicos é que, ao reagir com água, vai formar uma base. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, vamos ver aqui, ó, se eu pegar aqui o sódio, o óxido de sódio, ó, reagindo com água, vai produzir uma base, ó, vai produzir justamente a soda cáustica, ó, NaOH. Então, todo óxido básico, ao reagir com água, vai formar uma base. Por isso é que a resposta aí da questão é, sem dúvida alguma, a letra A, certo? Bom, pessoal, nós estamos agora encerrando a nossa aula de hoje. É muito boa porque deu tempo de ver a parte teórica e a parte de exercícios, né? Terminamos aí com os óxidos de fundamental importância para o Enem, né? Para as provas e tudo mais. E nossas provas vão ser cobradas isso aí. Então eu quero convidar vocês para a próxima aula. Próxima semana teremos outra temática importante e essas nossas aulas vão ainda a parte teórica e a parte prática da coisa, ok? Desejar a vocês um forte abraço e fiquem com Deus.